Sejam bem-vindos ao canal Tropa de Idealistas. Eu sou o Sargento Nery. E eu sou o Cabo Ferro. Nós estamos começando mais um programa QAP Total. Ferro, hoje nós vamos falar aí sobre a lei trabalhista. Vamos bater um papo aí com o nosso público sobre os direitos dos funcionários e agentes da segurança pública, do ente estadual, municipal e federal. O papo vai ser muito legal hoje. Muito bom e muito útil. Bom, tem algumas perguntas que nós formulamos aqui. Primeira pergunta que eu faço, Nery: o agente de segurança pública, estadual ou municipal, ele tem direitos trabalhistas? E quais são esses direitos? Ferro, ele tem total direito na sua contratação. Até mesmo em 48 horas o empregador tem que registrar sua carteira de trabalho. Então, nesse tocante, eu posso falar para você que o agente de segurança pública, ele pode ter uma carteira de trabalho registrada. E para que ele entenda, eu trouxe aqui a CLT, para que nós passamos aí para eles. Na CLT existe como identificar o empregador, como identificar o empregado e essa relação de emprego, no seu artigo 2º, 3º e 4º. Seus direitos e deveres. Exatamente. O artigo 2º, que fala do empregador, o seguinte: considera-se empregador a empresa individual ou coletiva que, assumindo o risco de atividade econômica, admite, assalaria e dirige a prestação pessoal de serviço. Então, aquela empresa privada que tem os seus funcionários, ela corre o risco econômico de garantir ao empregador todas as suas verbas decisórias e seus direitos. Agora, quais são esses direitos? É fundo de garantia, férias, FGTS, férias, 13º, vale transporte. Vale transporte também. Tem direito, pode ser descontado vale 6%. Sim. Né? Pode ser descontado aí os 6%. O FGTS você sabe que pode ser descontado 8%, mas tem direito. Agora, o empregador não pode chegar sabendo que o empregado é funcionário público da segurança pública. Ele vai contratar lá um policial, fazer uma segurança no comércio dele. Ele não pode chegar e falar assim: eu não vou te registrar porque você é funcionário público. Isso ele não tem amparo da lei para fazer isso. Não, o inverso. A CLT, no seu artigo 29, ela fala que ele tem que registrá-lo em 48 horas. E não discrimina se você é funcionário, se você não é, se você... Enfim, tem que registrar. Tem que ser registrado, se ele for contratado para prestar um serviço. E aí veio o artigo 3º, Ferro, o que é ser empregado. Então, considera-se empregado toda pessoa física que prestar serviços de natureza não eventual a empregador, sob a dependência deste e mediante salário. O que é isso? Se o agente de segurança pública ele é contratado para trabalhar um dia sim, um dia não, dentro de uma escala, 12 horas, quer dizer, esse trabalho já não é eventual. E se já tem um vínculo. Já tem um vínculo. E se ele tiver que cumprir horários, emissões, então ele está sob dependência aí do empregador. Agora, Nery, uma dúvida, até que o pessoal que está em casa acompanhando a gente deve ter e deve estar se fazendo essa pergunta. Se eu, como empregado, abrir mão, falar: não, eu não quero que você me registre, o empregador, ele não está livre das punições, das leis trabalhistas, porque o empregador abriu mão do registro. Ele o empregado, né? O empregado, ele abriu mão: eu não quero que você me registre, eu sou funcionário público. Olha, é assim, o empregado pode abrir mão. Quem não pode abrir mão é o empregador. O empregador, ele não exime o empregado é um direito, Sim. O empregador é um dever. Então ele tem que cumprir com o dever, o que demanda a legislação do trabalho. Então na contratação, ele que tem que registrar o funcionário sem dar essa opção para ele. Então numa possível ação trabalhista, ele não pode chegar para o juiz questionar ele: por que você não registrou? Porque ele pediu para não registrar. Não justifica isso. Não justifica. Ele tem que cumprir o dever dele. Agora, qual que é a legislação que alicerça todo esse processo? A própria CLT, nesses dois artigos que eu acabei de ler para o nosso público, o que é o empregador, o que é o empregado. E eu vou passar aqui o artigo 4º para que eles entendam o que é uma relação de emprego. Então, considere-se como serviço efetivo o período em que o empregado esteja à disposição do empregador, aguardando ou executando ordens, salvo a disposição especial expressamente consignada. Então aqui traz nesse artigo a subordinação. Sim.
Então, se ele executa ou ele faz uma missão conforme determina o empregador, ele tem uma subordinação. Então isso é uma relação de emprego. Entende. Agora, uma outra pergunta. Os tribunais de primeira instância, os tribunais de instâncias recursais, elas reconhecem esse direito do agente da segurança pública que trabalha no serviço extraoficial dele ou não? Reconhece. Desde que preencha os requisitos dessa relação de emprego, que é subordinação, que é salário, que é frequência, o empregado, ele preenchendo esses requisitos no mundo jurídico trabalhista, os tribunais primeira instância, os recursais, estão reconhecendo sim o direito rescisório dos trabalhadores. Isso então já foi superado, então já está sendo reconhecido o direito do funcionário público. Isso criou-se uma jurisprudência. Mas pacificamente os tribunais já reconhecem. E qual foi a jurisprudência que evidenciou esses direitos trabalhistas desses profissionais? Existe a súmula 386 do TST que veio para pacificar realmente esse entendimento. Foi um processo de um policial militar e quando julgado pelo TST, foi julgado esse acórdão a favor do policial militar, reconhecendo o vínculo empregatício a esse policial militar, a receber todas as suas verbas rescisórias. É claro que nós podemos usar essa súmula por analogia a outros processos de um guarda municipal, policial civil, um policial federal, um agente penitenciário, por exemplo. Sim. Todos eles entrariam nessa mesma linha. Sim, por analogia, sim. Com certeza os tribunais jamais negariam, desde que ele preencha os requisitos. O que o reclamante, né, no caso dos agentes de segurança pública, o que eles precisam ter em mãos para poder fazer essa juntada e acionar judicialmente? Muito boa pergunta, Ferro. Nós sabemos que todo o processo, principalmente o trabalhista, necessariamente ele precisa ter provas documentais e testemunhais. E qual que é a orientação? Que esses agentes de segurança pública, quando contratados por empresas privadas, e esse empregador não cumprir com o seu dever com a legislação do trabalho, que é registrá-los, deverá guardar cópias, cartão de ponto, livro de registro, cheque de pagamentos, que tiver de controle de acesso, horário que ele chega, pegar nome, telefone, RG de testemunhas, para que ele possa juntar um acervo de documentos e testemunhos para entrar com o processo. Mas eu dou uma dica muito importante, porque por vezes você sabe que o empregador ele quer burlar, sim, a legislação do trabalho. Então paga em dinheiro. Para não criar um vínculo direto com depositando na conta, enfim, fazendo transferência. Exatamente. Aí eu falo para vocês, deposite esse valor todo mês em uma conta, dentro do mesmo período, ou seja, se você recebe todo dia 10, tente depositar todo dia 10, todo o valor que você recebe. E guarde o comprovante desse depósito. Porque nós podemos usar depois no final. Essa dica, aliás, ela é muito importante. Porque às vezes o dinheiro vem na mão do funcionário, ele fala, opa, esse não vai para conta, não vou precisar prestar conta desse dinheiro na hora de fazer a declaração de imposto de renda, essas coisas todas. Então, isso acaba sendo mal para ele como prova, né? Com certeza, ele acaba perdendo a oportunidade, sim, de provar que realmente ele recebia aquele valor. Sim. Eu vou mais longe ainda, Nery, até por questões, para você até fazer um financiamento. Né? A própria Caixa Econômica, uma época, reconhece, ela aceitava. É um ativo, né? Então ela reconhece para financiamento. E outra coisa, e mesmo que o empregador registrar esse agente e pagar um valor por fora, isso é ilegal. Sim. Isso é ilegal. Faça esse depósito na sua conta desse valor por fora. Porque quem tem que cumprir com a obrigação é o empregador. Interessante, porque ele na carteira vai estar um valor, e ele por fora paga outro, que muitas vezes também você não vai movimentar esse dinheiro. Né? Se não for comissão, se não for nada que esteja aprovado pela CLT, é ilegal. Então ele vai ter que prestar conta no final. Então tá aí, pessoal, essa dica é muito importante, né? Então é o dinheiro que entrou, dinheiro mesmo, né? Em notas, em papel, ou cheque que seja. O cheque é melhor ainda, né? Porque o cheque você vai fazer um depósito lá, vai estar o nome dele lá. Até
vou mais longe, se for o caso, você tirar a cópia de cada cheque desse e guardar. Guardar. Guarda as cópias dos cheques, tá? Mais uma pergunta, Nery. Ele pode receber o seguro-desemprego? E o que acontece se ele receber? Acho que é uma dúvida que os colegas têm também. Uma dúvida que pode mexer com a sua vida profissional e com a sua vida pessoal. E o próprio nome, a própria nomenclatura já diz que não, porque é salário-desemprego. Sim. E o agente de segurança pública, ele está empregado, então ele não pode receber esse valor. Eu oriento para que não receba, porque pode concorrer a processo criminal. Isso é válido até para quem ingressa, né, nas escolas da Polícia Militar, da Polícia Civil, da Guarda Civil Metropolitana. Ele está desempregado, ele passou no concurso público, ele foi chamado para fazer os seus testes, enfim, a escola de formação. A partir daquele momento ele já tem que cessar e lá falar, olha, eu já não vou mais receber isso. Bem lembrado, isso é importante. A partir do momento que ele passou a ser empregado ou funcionário, ele tem que deixar de receber. Agora, a administração das corporações, elas podem impedir esse direito trabalhista? Não, ela pode, dentro do direito administrativo, né, até punir o funcionário. Pode se montar um procedimento disciplinar administrativo nas corporações e punir o funcionário, não porque ele está entrando com a ação, mas por ele ter tido uma relação de emprego. E também, hoje, você pega a Polícia Militar, hoje ela tem um contrato com a Prefeitura, que é a Operação Delegada. Sim. E é um trabalho extra-corporação que já foi também julgado pelo Tribunal de Justiça Militar, dentro de uma súmula que reconhece que não é um serviço da Polícia Militar, e sim um serviço extra-corporação. Mas, nesse tocante, pode sim ser punido. Mas não pode a administração inibir que ele tenha esse direito de receber todas as suas verbas rescisórias. Ele tem que fazer valer o seu direito. Agora, nesse caso, não criaria um vínculo empregatício trabalhista com a prefeitura ou não seria o caso? Olha, Ferro, hoje tem profissionais aí, manipuladores do direito, que reconhecem isso. Porque se você... É uma briga boa. É uma briga boa, jurídica. Se você olhar a CLT e essa relação entre Polícia Militar, Policial Militar e a Prefeitura, e não é só o Policial Militar que faz, né? São outros também que fazem, por exemplo, o Corpo Bombeiro. Sim. Essa relação, se você analisar, tem os requisitos. Sim. Existe essa possibilidade. É uma briga... Uma briga para longe, para né? longe e muito boa. Sim. Mas gostaria que os policiais ganhassem essa briga. Sim, eu acho que até mesmo nunca ninguém pensou nisso, né? Quem sabe tem alguém que apareça aí algum dia e fala, não, vou arriscar, vamos ver o que vai dar, né? Porque como que seja um ente público, ou seja um setor privado, usa uma mão de obra, faz o pagamento, tem subordinação, tem cumprimento de horário, e não cumpre com os direitos trabalhistas. Sim. É o que aconteceu com os policiais temporários. Inclusive, muitos deles entraram com ações, né? Não, existe uma ação pública do Ministério Público contra o Estado de São Paulo. Está sendo julgado, mas, ao ver de muitos juristas, eles têm total direito a todas as verbas rescisórias. Né? Porque entra naquela questão, né? Até porque não existe trabalho escravo no país, né? Não pode-se usar um termo de oportunidade para se escravizar. Sim. Bom, para a gente encerrar, Nery, um assunto até um pouco chato, mas importante, com relação a policiais, enfim, agentes da segurança pública, que porventura vier a óbito em decorrência desse serviço serviço público. Ele tem todo amparo, o empregador lá, ele tem que cumprir com todos os direitos dele, a família vai receber, como é que funciona isso? Vai depender muito do próprio agente. Por vezes, o agente deixa de conversar com a família, deixa de conversar com a esposa. Então vai uma orientação aqui. Se você faz um trabalho numa empresa,
a sua esposa necessariamente tem que saber o nome da empresa, o horário de trabalho, o endereço da empresa e qual a função que você fazia. E oriento também que você crie uma pasta para que ela tenha acesso àquelas cópias que nós falamos anteriormente, que você deve guardar. Porque geralmente não faz, não fala, não faz, e eu vou fala. mais longe, até conta de banco. Né? Às vezes a esposa não sabe, Deus o livre, acontece alguma coisa, não tem senha de banco, não tem nada. Às vezes ele tem conta em banco que ela nem sabe, porque recebe desse serviço. Deve saber. E deve saber, com certeza. E a partir daí, se acontecer alguma coisa, a esposa, né, a viúva, ela vai ter possibilidade de acionar a empresa. Porque ela tem responsabilidade sim de indenizar a família desse agente que infelizmente veio a óbito. O que acontece hoje, às vezes por omissão do próprio funcionário, que deixa de orientar sua família, essas empresas não são acionadas. E eu oriento que a família entre sim contra aquele empregador, porque ele tem total obrigação de cumprir a CLT. A gente vê a própria dificuldade dentro da própria corporação. Um exemplo, a Polícia Militar. Quando o colega vem a óbito em serviço ou não, né, quando vai a esposa é contactada para saber, ele é sócio de alguma associação, ele tem algum auxílio funeral, a esposa não sabe, fica perdida. Né? Então é importante que os colegas, né, lá que trabalham na área de segurança pública, que informe o seu familiar. Se não é casado, avisa o pai e mãe, fala, eu tenho convênio com essa associação. É assunto chato, como eu falei, mas é importante que a família saiba que você tem um auxílio funeral, que você presta serviço fora da Polícia Militar para outra empresa, que ela tem que sim que cumprir com os direitos, todos os direitos que vai ficar lá para os seus herdeiros, enfim. É importante que todos saibam. E necessário, né? E eu vou um pouquinho mais longe. E vamos entrar aí já na parte de óbito. Vamos entrar num acidente. Também. Então, seja um acidente de veículo, motocicleta, itinerário de serviço, não só para a corporação, mas para aquele empregador. Se houve uma sequela, o empregador tem que indenizar. Se foi em razão do serviço que ele está prestando, tem que indenizar. Eu acho que muita gente não sabe disso e acaba indo procurar o seu direito. Eu acho que a corporação, falando em Polícia Militar, né, nós que vivemos a Polícia Militar, ela vem se estruturando cada vez mais para facilitar aí para a família, ou deixar pelo menos de uma forma menos sofrida para a família conseguir aí os seus direitos. Nós sabemos aí que o P5, por exemplo, né, tem a possibilidade de ajudar muitas famílias e vem fazendo e vem se aprimorando nisso. Porém, quanto ao nosso assunto, que é o setor privado, o agente de segurança pública, ele tem que criar um acervo de documentação, ter testemunha, e a família tem que saber algumas particularidades para acionar aquela empresa que tem responsabilidade sim. Então é importante. Então é isso, pessoal. Nosso programa de hoje, a pauta foi sobre direitos trabalhistas dos servidores que atuam na área de segurança pública. O direito não socorre quem dorme, então fique atento. Um abraço a todos e até o próximo programa. Obrigado, pessoal. Nós estaremos aí trazendo vários assuntos para vocês. Espero que vocês gostem deste programa. Foi feito com todo o carinho de quem cuida da sua segurança. Que a AP Total sempre estará trazendo temas e dando para vocês a possibilidade de reaver os seus direitos. Muito obrigado, um abraço. Até a próxima. Agora o bicho vai pegar!